Olá pessoal, tudo bom? Estamos iniciando então a nossa aula de ciências de hoje, tá certo? E hoje também finalizaremos aí o nosso conteúdo referente ao terceiro bimestre. Então hoje nós estudaremos aí o capítulo 4 da nossa apostila, tá certo? Da apostila 3 de vocês, que tem como tema de hoje da nossa aula a aula de tecidos, tá certo? O que são esses tecidos, pessoal? Tecidos, então, são entendido como a organização das células relacionadas com as suas estruturas e as suas funções. Ou seja, tecidos nada mais são do que um conjunto de células que possuem suas estruturas e as suas funções de acordo com determinada parte do nosso corpo. Então nós vimos aí em aulas passadas que as células elas assumem um papel importantíssimo no nosso organismo, porque elas são as unidades morfofisiológicas, né? São elas as unidades estruturais, as unidades que vão ter como objetivo a formação do nosso corpo, certo? Do nosso organismo, dos nossos órgãos. Só que quando nós temos um conjunto dessas células que acabam se agrupando e desempenhando a mesma função, a mesma atividade, nós chamamos isso de tecido. Quando a gente pega um pedacinho de tecido, se a gente reparar o que está acontecendo com ele ali, existe ali várias ramificações, vários pedacinhos, por exemplo, do algodão, que juntos acabam formando o uma espessura maior do qual nós denominamos tecido. Então, no nosso corpo funciona da mesma forma. Quando nós temos um conjunto de células, né, que acabam se agrupando e desempenhando a mesma função, nós definimos isso como tecidos. Não só os animais, os seres humanos, mas as plantas também possuem tecidos. Só que no caso delas, o tecidos é de uma outra forma, de uma outra classificação, que nós veremos também, tá certo? No caso dos tecidos animais, propriamente destacando os humanos, nós temos aí como divisão 4 tecidos, tá certo? Do qual nós estudaremos aí um pouquinho a respeito sobre eles. Então, como trouxe aqui na apostila para gente, encarregados de funções variadas, os tecidos animais são reunidos em 4 grupos principais, né, de acordo com as tarefas que eles realizam. Então, o primeiro tecido que nós falaremos e estudaremos é o tecido epitelial. É o tecido que dá origem à nossa pele, é um tecido de recobrimento, tá certo? Então, nós vamos ver o que está presente nesse tecido epitelial, se só é a pele, se existem outras características presentes aí no tecido epitelial. O segundo tecido principal é o tecido muscular, né? Que traz consigo aí a formação dos músculos, do qual a gente vai ver também que não está associado só aos músculos do corpo, os músculos que estão presentes aí no sistema esquelético. A gente vai perceber que o tecido muscular está presente também em órgãos, principalmente destacando um em especial como o coração. Temos também o tecido nervoso, responsável por formar o sistema nervoso, que é o sistema aí principal, é o sistema que acaba mandando informações para todos os outros sistemas do nosso corpo e do corpo dos animais. E o tecido conjuntivo, que eu costumo dizer que é um tecido cimento, porque é ele que faz com que todos os outros tecidos se liguem e ele traz consigo outros tipos de tecidos que são os tecidos acessórios, tá certo? Então, nós discutiremos e falaremos aí na nossa videoaula a respeito desses 4 tecidos. O primeiro, então, é o tecido epitelial, certo? O tecido aí responsável por revestir, proteger o organismo, certo? E no tecido epitelial, pessoal, esse tecido ele é formado principalmente de glândulas, né? Então, no tecido epitelial, nós temos consigo aí a presença das glândulas, tanto sebáceas, que são as glândulas responsáveis por produzir o suor,
quanto as glândulas mamárias, no caso aí do corpo da mulher, acabam produzindo e secretando o leite materno, do qual os mamíferos necessitam deste alimento durante a sua fase inicial, certo? Lembrando que esse leite materno contém aí a água, nutrientes e os anticorpos que o bebê ou o animal filhote precisa no momento inicial da sua vida. No tecido epitelial, né, como ele está presente no revestimento, outra característica muito importante no tecido epitelial é que ele está presente num órgão muito importante do nosso corpo, o maior órgão do corpo humano, que é a pele, tá certo? Então, o tecido epitelial ele está presente na pele. Além de conseguir formar a pele, o tecido epitelial também consegue formar aí as nossas unhas, cabelo, certo? Então, toda a parte de revestimento do corpo, o tecido epitelial está presente. No caso dos animais, o tecido epitelial vai estar presente também na pele, mas nos pelos. Se for ave, vai estar presente nas penas. Se for um animal invertebrado, vai estar presente na sua carapaça, que é o seu exoesqueleto, tá certo? Então, o tecido epitelial ele traz como essa função, fazer o revestimento do corpo, tá certo? Como eu falei para vocês, o tecido acessório, também conhecido como tecido conjuntivo, ele é considerado para nós aí o maior tecido encontrado no organismo. E como eu falei para vocês, é ele que vai fazer a ligação entre todos os outros tecidos do nosso corpo. Então, como eu disse para vocês, eu costumo dizer que o tecido conjuntivo é considerado o que nós chamamos de tecidos cimento, porque é ele que faz a ligação aí de todos os outros tecidos do nosso corpo, tá certo? E aí, a respeito do tecido conjuntivo, nós temos algumas subdivisões para ele. Alguns outros tecidos que fazem parte do tecido conjuntivo, que são, no caso, como eu falei para vocês, o próprio tecido epitelial, né, que traz consigo a pele, né? Esse tecido conjuntivo, então, ele ajuda a estabilizar o tecido epitelial, que é onde contém a pele. Ele que vai fazer a ligação entre a pele, os músculos e os ossos, tá certo? E outro tecido presente aí no tecido conjuntivo é o que nós chamamos de tecido adiposo. O tecido adiposo é o tecido de gordura, tá certo? E o tecido de gordura, ele é extremamente importante, embora a gente vê por aí sempre que quando nós temos uma taxa elevada de gordura no nosso corpo, é algo que nós precisamos ter um pouco mais de cuidado com relação à nossa saúde, né? Porque a gordura em excesso, ela acaba trazendo alguns malefícios, né? Como, por exemplo, as pessoas podem desencadear aí alguns problemas de saúde, como hipertensão, que é o aumento da pressão, né? Ter alguns problemas cardíacos, né? Ter alguns probleminhas no sangue. Então, o excesso de gordura acaba fazendo mal. Porém, o tecido adiposo, que é esse tecido de gordura, ele é importante, porque o tecido adiposo ele tem como função fazer a reserva de energia. Então, é o tecido adiposo que vai fornecer energia para todo o nosso corpo. No caso dos animais, é bem interessante. Alguns animais passam pelo período que nós chamamos período de hibernação. Vocês já devem saber o que é isso, né? É quando o animal ele precisa, né, em estações mais frias, se alimentar excessivamente, então ele come sem parar, e quando chega a estação bem fria como o inverno, ele simplesmente entra num estado de dormência tão grande, do qual ele não consegue acordar durante toda a estação, é o período de hibernação. Só que nesse tempo, que ele vai passar quase que uma estação toda dormindo, ele não vai mais comer, ele não vai mais beber. E como que o seu corpo consegue ainda desempenhar suas atividades? Graças à presença desse tecido adiposo. Então, os animais que hibernam, eles precisam se alimentar muito, comer muito, eles ficam bem gordos, né? Bem gordinhos.
E quando eles passam por esse período de hibernação, é através dessa gordura que esse animal vai tirar a energia para ele poder suportar o período de hibernação, tá certo? Então reparem que o tecido adiposo ele tem uma função muito importante, certo? Presente e sendo formado aí pelas células de gordura. Outro tecido presente no tecido conjuntivo, como eu falei para vocês, é o tecido ósseo, né? Que tem aí como formação os nossos ossos. O tecido ósseo, né, ele é responsável pela sustentação do corpo, né, e pela proteção dos órgãos internos, certo? Então é graças ao tecido ósseo, né, que a gente consegue ter a formação dos ossos e os ossos como função têm aí a principal atividade de fazer a proteção dos nossos órgãos, né? Porque é ele que acaba protegendo, principalmente os órgãos vitais. Então, se a gente observar, coração, os pulmões, né? Ficam todos aqui dentro da caixa torácica. Olha a caixa torácica, parece uma gaiola, né? Justamente para proteger esses órgãos. A mesma coisa acontece com a caixa craniana, que tem como principal função proteger o nosso cérebro, né? Nosso encéfalo, tá certo? E ele é responsável, como eu falei para vocês aqui, pela sustentação do corpo. Se não tivesse tecido ósseo, se não tivesse esqueleto, o nosso corpo seria igual a ameba e andaria todo esparramado, né? Porque não teria nada, algo para sustentar. É igual quando a gente coloca uma roupa no cabide. A roupa fica certinha sentada no cabide porque o cabide está fazendo o papel do esqueleto da roupa. Ela está sendo a estrutura responsável por sustentar aquela peça. E a mesma coisa acontece com o nosso esqueleto, tá certo? As células responsáveis por se unirem e formar o tecido ósseo são chamadas de osteócitos, tá certo? Que são ricas aí em cálcio, então por isso que, por exemplo, quando a gente está com um probleminha de desgaste nos ossos, ou quando chega uma idade um pouco mais avançada, em que os ossos ficam mais fracos e mais sensíveis, a primeira coisa que o médico vai recomendar é que a gente faça uma ingestão de alimentos ricos em cálcio. Então, por exemplo, tomar bastante leite, comer derivados do leite, todos esses tipos de alimentos contêm bastante cálcio que faz com que o tecido ósseo se torne mais forte, tá certo? Então, só para vocês não se perderem, como eu falei para vocês, o tecido conjuntivo, que é o maior tecido do nosso corpo, ele traz consigo outros tecidos. O tecido propriamente dito conjuntivo, que tem aí como função trazer também o tecido epitelial, que é o tecido da pele, o tecido adiposo, que é o tecido de gordura, e agora nós falamos do tecido ósseo, tá certo? Outro tecido presente no tecido conjuntivo é o tecido cartilaginoso, que é responsável por formar as cartilagens nos vertebrados, tá certo? Então é ele que vai estar presente principalmente na formação do nosso nariz, das orelhas, né? A gente já viu em numa aula anterior que existem peixes cartilaginosos, de esqueletos cartilaginosos, que é o caso do tubarão, certo? E essas cartilagens, elas são formadas de colágeno, né? Que é uma estrutura um pouco mais flexível, faz com que a gente tenha maior mobilidade, a gente consiga ter maior movimento do que com relação aos outros tipos de tecido. É um tecido de amortecimento, né? No nosso joelho, por exemplo, a gente anda, né? Os membros inferiores, que são as pernas, elas têm que suportar o tempo todo o peso do nosso corpo, né? E quem faz esse amortecimento é o nosso joelho, os nossos tornozelos, né? E consegue fazer isso graças à presença do tecido cartilaginoso que está presente, né, nas articulações, tanto do joelho quanto do nosso calcanhar, tá certo? Outro tecido muito importante presente no tecido conjuntivo e que é o único tecido líquido presente no nosso corpo, no corpo dos animais, é o tecido sanguíneo, né, que é formado pelo sangue, certo? O sangue, pessoal, ele é formado por duas partes, né? Uma parte aí que é chamada de plasma,
que tem consigo a água, as proteínas e as substâncias nutritivas aí para transportar gás carbônico, gás oxigênio, tá certo? E nós temos os elementos figurados, que é o que constitui o sangue, que no caso são as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Cada um desses elementos figurados é responsável por uma função no nosso organismo, no nosso sangue. No caso das hemácias, ou também conhecida como glóbulos vermelhos, são elas que vão ser as células que vão transportar os gases respiratórios, ou seja, é nas hemácias que vai acontecer o transporte do gás oxigênio e do gás carbônico. É onde ocorre a troca lá nos nossos pulmões. Quando a gente expira oxigênio, que vai lá nos nossos pulmões. E a gente, quando expira, devolve o ar, a gente está devolvendo gás carbônico. Quem faz essa troca são as hemácias, que ocorrem lá nos pulmões, tá certo? Outro elemento figurado são os leucócitos, também conhecido como glóbulos brancos. Neste caso, os leucócitos eles têm a função de defender o nosso organismo. Então, são células de defesas, tá certo? E o terceiro elemento figurado são as plaquetas, que são extremamente importantes para poder fazer a coagulação sanguínea. Então, por exemplo, quando a gente machuca, acaba sangrando um pouco, e aí quando estanca aquele sangramento, para de sangrar, isso acontece graças à presença das plaquetas, tá certo? Que acaba impedindo com que continue sangrando e, dependendo da situação, cause uma hemorragia, tá certo? Então, o sangue, que é formado por duas partes, a parte líquida, que é chamada de plasma, e a parte dos elementos figurados, que são as hemácias ou glóbulos vermelhos, os leucócitos ou glóbulos brancos, e as plaquetas, que formam o tecido sanguíneo, que também está presente no tecido conjuntivo, tá certo? Então, também extremamente importante. Então, de tecido conjuntivo, como eu falei para vocês, é o maior tecido presente. Então, ele traz consigo, como eu falei, o tecido conjuntivo, que tem como formação pele também, tecido adiposo, tecido ósseo, cartilaginoso e sanguíneo. Agora, o próximo tecido que nós falaremos aí é o tecido muscular, que é o tecido aí formado de músculos, né? De células musculares. As células musculares, elas também são conhecidas como fibras musculares. Então, às vezes, vocês não vão ver escrito como célula muscular, vocês vão ver escrito como fibra muscular. É a mesma coisa, tá certo? O tecido muscular, então, ele é responsável pela movimentação do organismo. A gente consegue se movimentar graças à presença do tecido muscular. Só que o tecido muscular ele não é formado só por esse músculo que está revestindo o nosso corpo, que nós chamamos isso de tecido muscular estriado esquelético. O que significa isso? Que é um tecido que está presente no revestimento do corpo inteiro. Como eu falei para vocês no início da aula, os nossos órgãos também contam com tecido muscular, né? Principalmente o coração, que desde quando começa o processo de formação do nosso corpo, né? Ele vai se movimentar, bombear todo o sangue, né? E ele faz isso, então, repetitivamente, até o dia que ele não funciona mais, né? E então ele consegue fazer isso graças à sua constituição, que também é formada de músculo. Então, neste caso, no nosso coração, há a presença do tecido muscular estriado esquelético. E nos nossos órgãos também, né? Principalmente lá no nosso intestino, né? Que é quando ocorre a movimentação do alimento que passa a ser digerido, né? Desde quando a gente engole um alimento que passa pelo esôfago, né? E vai ser enviado até chegar no nosso estômago, esse alimento só consegue ser transportado por essas partes do nosso corpo graças à presença de tecido muscular que está presente neles. Então, neste caso, nós chamamos isso de tecido muscular não estriado ou tecido muscular liso. É o tecido que está presente nos nossos órgãos. Então, o tecido muscular, ele tem 3 divisões. O tecido muscular
esquelético, que é um tecido voluntário, a gente consegue movimentar de acordo com a nossa vontade. Então, se eu quero levantar um braço, eu levanto. Se eu quero levantar peso, eu levanto. É a minha vontade que está controlando ele. E nós temos esses dois outros tecidos que não dependem da nossa vontade. Eles vão realizar do mesmo jeito, que no caso é o tecido cardíaco, muscular cardíaco, vai ser involuntário. Por mais que a gente não queira que ele funcione, ele vai funcionar, né? E ainda bem que funciona, porque senão nós não estaríamos vivos. E o tecido muscular liso, que está presente nos nossos órgãos. A gente também, por exemplo, como eu falei para vocês, vocês vão comer algum alimento, vocês conseguem controlar se vocês vão engolir um alimento até certo ponto. Dependendo de onde esse alimento já esteja ali para baixo da sua garganta, você já não consegue controlar mais, porque aí é o papel do tecido muscular liso que acaba sendo desempenhado ali, tá certo? É ele que vai ser trabalhado ali, tá bom? Presente, então, todos no tecido muscular. E por último, nós temos o tecido nervoso, né? Que é formado pelas células nervosas ou neurônios, né? Então, nós vimos aí durante o início das nossas aulas, que as nossas células elas têm uma forma ovoide, né, com membrana plasmática, citoplasma e núcleo, só que o neurônio, que é essa célula nervosa, ela tem uma estrutura bem diferente da célula oval que nós estudamos, né? Essa é uma célula que está presente aí na formação do tecido nervoso, né? E ela é formada aí basicamente por dois tipos de células, os neurônios e os gliócitos, certo? Então, os neurônios, essas células nervosas, elas são responsáveis pela transmissão de impulsos nervosos, ou seja, é eles que vão ser responsáveis pelo pensamento, né? Pela transmissão de pensamento, tá certo? O conjunto dessas células vai formar para a gente o tecido nervoso. Como eu já falei para vocês, tecido nervoso é extremamente importante porque ele tem a função de controlar todos os outros tecidos do nosso corpo, tá certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido bem a aula de hoje, tá bom? Foi uma aula sobre tecidos. Eu espero não me estender muito, porque senão vai ficar muito cansativo e muito longo a videoaula, tá bom? Caso vocês tenham alguma dúvida com relação a algum desses tópicos, me procurem para a gente poder tirar dúvida e, como eu falei para vocês, sendo assim, a gente acaba encerrando o nosso capítulo 4 da apostila, que trata sobre tecidos. Mais uma vez, falando para vocês, tecidos, então, são entendidos para a gente como um conjunto de células que tem como função trabalhar da mesma forma, tá certo? Muito obrigado, uma boa aula para vocês e até mais.